Se assentar, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, verso 18. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Antes de ler o texto, quero falar aos irmãos que estou em fase final de um livro que eu estou escrevendo e para conseguir lançá-lo, eu estou vendendo algumas trufas. Aí no final do culto, irmão, passa ali e compra todas, se possível. Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos lá. Você encontrou Apocalipse capítulo 2, verso 18. Pode confirmar com amém? Amém. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei em um leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas vossas obras. Digo-vos, porém, que a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende, até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de barro nas mãos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o quarto dia. Para você é o primeiro, porque nós estamos estudando de quinta-feira. Se você perdeu as outras mensagens, com a tecnologia você tem a possibilidade de encontrá-las no Facebook da igreja. Se você quiser ficar mais por dentro ainda, próxima quinta, 7h30, esteja aí sentadinho no mesmo lugar que você está hoje. Já foi lido aqui sobre João. Apocalipse capítulo 1 revela como que João recebeu essa revelação. João, ele foi o último apóstolo a ser morto, ou seja, na verdade ele morreu de velhice. Nesse tempo da carta que ele recebe de Jesus, ele era o único ainda vivo, ele foi o último a sair da terra. E o Império Romano tinha a sua perseguição cada vez mais acirrada, e uma das punições que eles davam a quem pregava essa mensagem, para quem rejeitava César como rei, como Deus, era mandar para essa ilha, para que lá ele morresse. Porém, João, mesmo indo a esta ilha, ele retorna vivo. A prova disso é a carta que está aí na sua Bíblia, na minha Bíblia. Quem dita a carta é Jesus e quem escreve é João. A ordem é clara que ele deve escrever tudo quanto ele ouvia, tudo quanto ele via. O primeiro bloco do Apocalipse são essas 7 cartas a essas 7 igrejas. As 7 cartas eram lidas nas 7 igrejas.
e era caminho de um dia, basicamente, para entregar essas cartas. Então, eles liam todas as cartas em todas as igrejas. Para você que vem de quinta-feira, esse assunto já é conhecido. E essa igreja que recebe essa carta de Jesus, se você perceber, é a maior das cartas que tem aí. As outras são mais curtas. E não é coincidência, mas sim uma provocação, creio eu, no bom sentido, de que esta maior carta foi escrita para a igreja com menos influência na Ásia Menor. A maior carta foi escrita para essa igreja que não tinha tanta influência como Éfeso, ela não tinha tanta influência como Esmirna, não tinha a maior biblioteca da época como Pérgamo, mas essa igreja recebe de Deus, de Jesus, a maior carta, ou recebe de Jesus a maior atenção, ou recebe de Jesus maiores ensinos e mais detalhes. Jesus se preocupa com a menor igreja e escreve a maior carta. Vai, na verdade, na contramão da lógica que nós conhecemos, que nós fazemos. Porque como nós vivemos, as pessoas que têm menos influência, as igrejas que têm menos influência, as pessoas que são menos conhecidas, são as pessoas que menos recebem a nossa atenção. Se você vê alguém que está recebendo muita atenção, ou algo de ruim aconteceu com ela, ou ela é uma pessoa muito famosa, conhecida, admirada, mas pouco se vê um número de pessoas ao redor de alguém que não tem tanta influência. Nós tendemos a nos aproximar de onde já está o maior número de pessoas. Nas campanhas políticas é as mesmas coisas, mas Jesus escreve a maior carta à menor igreja, ou à igreja de menor influência, deixando claro que a lógica com que ele fala com suas igrejas, ou a lógica com que ele usa para falar com suas igrejas, não é igual à minha, não é igual à sua, porque as pessoas que nós desprezamos, ela recebe maior atenção de Deus. A carta começa trazendo uma característica de Jesus, que já foi falada no Apocalipse capítulo 1. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. No capítulo 1 traz mais características desse homem, desse Jesus. Se você ler no capítulo 1, ele vai dizer que ele viu um ser, que o seu cabelo era mais branco do que a pura lã, que ele tinha na sua boca, o que saía da sua boca, uma espada de 2 gumes, que a sua voz era como o som de muitas águas e que os seus olhos eram como chamas de fogo. Esse olhos como chama de fogo quer dizer que nada fica em oculto ou escondido diante desse Jesus, que ele não deixa passar nada desapercebido, mas ele consegue ver todas as coisas. As práticas que são escondidas e privadas na terra são totalmente públicas no céu e para Deus. Os olhos como chamas de fogo significa que ele nunca perdeu nada, não perde e não perderá ninguém nada de vista. A gente pode se esconder de muitas pessoas. Estando você no shopping, vê alguém que você não gosta, você logo se esconde dela. E ela não te encontra se você não quiser que ela te encontre. Você passa do lado de alguém que você não gosta e você desvia o olhar para que ela não olhe para você e você seja obrigado a cumprimentar ela. Você pode esconder da sua mãe que você vai em certos lugares, você pode até esconder do seu marido as compras que você fez, mas a fatura do cartão vai chegar, ele vai ver. Mas eu duvido alguém que consiga esconder de Deus o que quer fazer, aonde vai, o que está fazendo e até o que pensa no futuro. Deus vê todas as coisas. A cidade de Tiatira tinha algumas associações de comércio. E eram muitas. Eles cuidavam da lã, couro, linho, bronze. Tinha tintureiros, alfaiates. Cuidavam da púrpura. E cada associação dessa que tinha os seus trabalhadores, não era somente uma associação para trabalhos, para comercializar.
era também uma associação que levava algumas divindades dentro de cada comércio. Ou seja, quem participava da associação dos homens da lã adorava uma entidade que comandava a lã. Alguém que cuidava do couro também tinha uma divindade essa que cuidava do couro. E aqui em Tiatira, ela não era uma capital da adoração como era Éfeso, que tinha um templo que era maravilhoso, a deusa Diana. Em Tiatira não tinha um templo a Zeus, também não tinha um templo a César, porque lá tinham muitos deuses. Então, se você trabalhasse com a lã, e você precisasse entrar na associação dos vendedores de lã, não era simplesmente um negócio, não era simplesmente você chegar e assinar um papel, não, você tinha que participar de uma cerimônia religiosa, onde você seria apresentado ao culto do Deus da lã, que basicamente começava com uma cerimônia de sacrifícios e danças, mas quase sempre terminava em uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano, onde eles se relacionavam todos com todos. Creio que você já me entendeu. Então não era simplesmente você ir lá e vincular a sua loja, a sua fábrica à associação da lã, mas você tinha que vincular também a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Então, para quem era da igreja de Tiatira e tinha um comércio na lã e precisava trabalhar, e ele precisava ali fazer parte da associação da lã, ele logo se deparava com um impasse. Pense você, irmão, que tem um comércio, você que vende qualquer coisa aí, e você queira maximizar o alcance do seu negócio, e você descobre que tem uma associação que faz isso por você, que te insere nas mídias, que te dá panfletos, que te ajuda, que turbina a sua publicação, você consegue alcançar mais pessoas, e você vai lá porque você vende celulares, você vende roupa, e você quer potencializar o seu ganho, e você pensa que se trata apenas de um negócio. Você chega, apresenta lá o seu trabalho e diz: eu quero fazer parte. Alguém diz: tudo bem, você pode fazer parte, mas eu preciso que você venha amanhã à noite aqui, porque agora a gente não está fazendo esse cadastro. A gente só vai pegar seu nome e o negócio que você faz. Amanhã você volta porque a gente vai fechar o negócio. Chega você lá, irmão, todo cristão, e quando você entra lá, tem uma mesa bonita, comida maravilhosa. Você fala: nossa, a empresa aqui é boa. Um buffet de primeira, todo mundo uniformizado, os garçons servindo, todo mundo. Você fala: não, eu fiz um bom negócio, estou prestes a fechar um bom negócio. E no decorrer daquela reunião, todos começam a comer, beber. Aí de repente alguém levanta, faz um sacrifício. Você fala: não, tudo bem, eu não participo disso, só quero vender. Depois que alguém faz um sacrifício, começa a dizer: agora vamos começar a iniciação dos novos membros da nossa associação. Primeira coisa, você não precisa largar o seu Deus se você tem uma religião. Você não precisa largar a sua religião para seguir aqui a gente. Não tem esse negócio de ciúmes aqui. O espírito que tem ciúme trabalha em outra área, aqui ele não trabalha. O nosso aqui é bem eclético. Você pode muito bem continuar na sua religião, porém, quando você vier aqui, você terá que oferecer alguns sacrifícios à divindade da lã. Sendo bem contemporâneo, a entidade do celular. Você que trabalha aí no e-commerce, a gente tem a entidade do e-commerce. Tem um Deus que rege o Instagram, tem um Deus que rege o Facebook. Mas não se preocupe, a gente não quer que você largue a sua fé nesse Deus que você professa. Só que toda vez que você vir aqui, para você conseguir vender, para você conseguir potencializar seus ganhos, você deve também prestar uma adoração ao nosso Deus. Afinal de contas, você só tem esse produto porque o Deus da lã deu esse produto. Afinal de contas, você só tem a matéria para trabalhar porque o nosso Deus aqui, o Deus que proveu o que nós queremos, te serve também, mesmo você não servindo Ele ainda. Mas uma prova de que Ele quer o seu bem é que você está aqui hoje para fechar um negócio com a gente. Aqui está a caneta, aqui está o papel, basta você assinar e uma vez por mês vir aqui oferecer um sacrifício. Os crentes de Tiatira começaram a enfrentar esse problema. Porque agora eu vendo mais? Ou eu continuo vendendo o mesmo tanto que eu vendo? Ou pior, agora que eles me conhecem, eles podem sabotar o meu negócio.
Então eu vou vender menos do que eu vendia se eu não aceitar isso. E aí começa o grande impasse. Vale tudo pelo negócio? Vale tudo pelo ganho? Ou será que Deus não vai se importar? Deus é só um negócio, a minha vida, eu tenho uma vida com Deus, minha vida espiritual, mas isso aqui são negócios, e negócios o Senhor não se envolve. Para quem acha que a caminhada com Deus ela é feita de blocos, que você pode ser um aqui na igreja, pode ser um na sua casa, pode ser um na faculdade e um no trabalho, já conseguiu pensar que pode fazer negócio com Deus que cuida das coisas daí de fora. Mas para quem entende que você não vive em blocos, você é exatamente uma pessoa que deve ser o mesmo aqui, o mesmo em casa, o mesmo no trabalho, o mesmo na faculdade. Para você que entende que os seus negócios escusos no seu emprego ficam visíveis diante de Deus, que as notas que você faz que são frias, o seu chefe pode não ter visto, mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo te enxerga em todos os lugares. O Deus que te comanda aqui, comanda na sua empresa. Então, alguns irmãos desistiam do negócio, porque é mais que um emprego, é mais que uma associação. Eles estão me convidando para adorar um tipo de Deus. E o que Jesus começa a falar com eles é exatamente sobre isso. Os olhos como chama de fogo, via essas reuniões que aconteciam no secreto. Porque eu creio que você já entendeu que isso não acontecia abertamente. Não tinha nas praças o culto ao Deus da lã, mas era algo recluso, escondido, secreto, só para quem fazia parte. Mas o Deus que tinha os olhos como chama de fogo sabia e via exatamente onde eles estavam. A segunda característica desse Jesus é ter os seus pés como latão reluzente, como bronze reluzente, depende da sua tradução. Que nessa cidade também era um forte negócio do bronze, se não o mais rentável, que tinha também a sua divindade. Então era Deus falando: eu, além de saber de todas as coisas, além de ver todas as coisas, eu tenho e eu possuo o bronze mais puro que você já conheceu. Eu sei que vocês conhecem uma divindade que faz aí o bronze, mas nunca será como o meu bronze. Eles podem até imitar, mas nunca chegará a ser como o meu. E eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor. Essa igreja tinha o que faltava em Éfeso, porque Jesus fala que Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Mas na igreja de Tiatira eles tinham amor. Eu conheço as tuas obras, eu sei do teu amor, eu sei do teu serviço, eu sei da tua fé, eu sei da sua perseverança, e eu sei que as tuas últimas obras são bem mais numerosas do que as primeiras. O serviço em Tiatira não estava em crise. O serviço da igreja funcionava normalmente, a diaconia, o cuidado com os novos membros, a evangelização, tudo estava funcionando, mesmo estando inserido nesse contexto que eles estavam. E Jesus conhecia isso e disse: eu conheço o seu amor, eu conheço a sua perseverança, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua fé. Há uma palavra na teologia chamada de apologética, que é a defesa da fé. Em Tiatira não tinha defeitos com a apologética deles. Ou seja, eles conseguiam recusar as propostas, eles conseguiam defender a fé que eles tinham. Eles tinham perseverança, eles continuavam mesmo nos tempos difíceis, eles não desistiam. E as últimas obras de Tiatira eram melhores ou maiores do que as primeiras. O que significa que a igreja de Tiatira estava em expansão, em avanço. Diferente das outras igrejas que estavam indo mal. A igreja de Tiatira estava em expansão, em crescimento. Então Jesus também diz: eu conheço que vocês não estão estagnados, conheço que vocês estão em avanço. Eu não recuso, eu não falo nada de vocês, eu sei, eu conheço vocês.
Quando alguém pergunta sobre a igreja, é possível você responder com 3 frases, 3 palavras. Quando alguém pergunta como vai a igreja, você pode dizer: a igreja vai bem, a igreja vai mais ou menos, e a igreja vai mal. Mas por quê? Porque é possível você encontrar, é perfeitamente possível você encontrar numa mesma igreja pessoas que vão bem, pessoas que vão mais ou menos e pessoas que vão mal. É perfeitamente possível estar aqui essa noite pessoas que estão defendendo a sua fé, vivendo do jeito que Deus quer, e também pessoas que não estão tão firmes assim. E também é possível estar aqui pessoas que já desistiram, abandonaram, caíram, fugiram. Porque nessa igreja tinham pessoas que perseveravam na fé, no trabalho, produzia mais do que antes. Mas tinha também pessoas que toleravam a Jezabel. Não sabemos ao certo se é só um pseudônimo ou se realmente o nome dela é Jezabel. Mas fato é que essa mulher se intitulava uma profetisa. Mas ela tinha em seus ensinos algumas coisas terríveis. Então tinha quem perseverava, quem tinha fé, quem tinha um bom trabalho, continuava trabalhando. E tinha aqueles que toleravam os ensinos e a doutrina de Jezabel. Tolerar o mesmo que aceitar. Tolerar não é simplesmente você ficar indiferente. É você saber do erro e dizer: ah, não faz tanto mal assim. É você entender que o que está acontecendo é completamente errado e contrário à palavra de Deus, e você dizer: mas deixa passar. A gente também não pode ser tão santo assim, né? É que a Bíblia é muito antiga, então a gente tem que entender que hoje a gente cabe a democracia na Bíblia, então a gente pode fazer aqui uma votação do que a gente quer e não quer. Então tem coisa que Deus falou que hoje já não precisa mais. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, as pessoas que escreveram não sabiam da tecnologia que nós teríamos hoje. Então tem tipos de pecado que a Bíblia não fala nada, não condena, então a gente pode relevar e tolerar esse pecado. Mas quando se trata de pecado e desobediência, nunca pode existir a tolerância ao erro. Nunca pode existir aquele não deixa para depois, amanhã a gente resolve. Não, quem sabe com o tempo ela deixa de ser, ela deixa de fazer. Com esse ensino criaram a teologia coach, que diz que você não é o que você pratica. Quem prega olhando e diz: eu sei que você está no adultério, mas você não é um adúltero. Eu sei que você está mentindo, mas você não é um mentiroso. Eu sei que você está roubando, mas você não é um ladrão. Não. Pecador comete pecado, e contra o pecado não cabe tolerância, dizendo: depois a gente resolve. Tinha na igreja de Tiatira alguém, um grupo que tolerava a Jezabel, que ela com seus ensinos enganava os servos de Deus, seduzindo a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas. Lembra das associações? Ela defendia a tese de que para os negócios vale tudo. Não tem mal comer comida sacrificada a ídolos. Não tem mal participar das reuniões, está tranquilo. E a segunda tese, ou teologia, ou doutrina que Jezabel defendia, a Jezabelologia, era que você não pode dizer que venceu o adultério se você não adulterar. Ela dizia: você não pode dizer que venceu o roubo, a vontade de tirar dos outros, se você nunca roubou. E ela exercia a docência muitas das vezes na igreja. Ela conseguia ter um momento de fala. Ela conseguia falar: olha, se você diz para mim que venceu o pecado, como? Você diz que venceu o pecado do adultério, você nunca traiu sua esposa. Ela defendia a tese de que para você vencer um pecado é preciso conhecê-lo a fundo. Para você vencer o adversário é preciso você andar de mãos dadas com ele. Ela vendia um glamour do adversário, que era basicamente algumas coisas que a gente vê nos tempos de hoje. Porque alguns testemunhos que são contados
são mais testemunhos do que testemunho, porque a pessoa passa 90% falando das coisas que ela fez, enquanto estava nas mãos do diabo, e no finalzinho ela diz, mas Deus me salvou. Mas foi 90 minutos falando, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu entrava ali, eu ia lá, e os irmãos falam, glória a Deus por isso aí. Não, irmão, glória a Deus não. Porque parece que o testemunho de quem nunca saiu da igreja, ninguém quer escutar. Se alguém chegar aqui e dizer, irmão, eu nasci na igreja e fiquei firme, nunca fui para o mundo, eles vão falar, amém, irmão. Mas basta eu trazer no meu currículo vários ex-bandido, ex-aquilo. Não, isso é um testemunho de valor. Jezabel falava isso para as pessoas, que testemunho você vai ter? Você vai chegar aqui e vai dizer que você nunca desviou? Ninguém vai aceitar, não, você precisa ir para o mundo, se enfiar lá nas maiores podridões para você ter o que falar depois. Você fala, eu venci as drogas. Se alguém falar assim, eu nunca usei droga, seu testemunho não é tão forte, muito obrigado, sente-se ali. E as profundezas de Satanás que ela pregava era exatamente isso aqui. É preciso você conhecer a fundo para depois dizer que você venceu. Nessa conversa, irmão, muitos vão e nunca mais voltam. Por conta desse ensino, muitas pessoas vão e não tem mais força para voltar. Quantas pessoas desistiram e disseram, não, só vou conhecer o mundo porque eu nunca conheci, mas já eu volto, e você olha em volta, ele não voltou. Ou quantos estão aqui dentro hoje, até cantaram, levantaram as mãos, até choraram, mas disseram, nossa, que vontade de estar num outro lugar agora. Nossa, eu nunca fiz nada de diferente, eu nunca cometi um crime, eu nunca usei uma droga. Os jovens, os adolescentes têm essa mentalidade, mas não só eles, irmão. É o costume falar que é os jovens que querem conhecer o mundo, mas tem muito homem velho, casado, que flerta com o pecado todo dia, porque ele quer conhecer como que é a vida lá fora. Dizer, não, mas Deus é misericordioso, uma hora Ele me resgata, e se esse resgate não chegar? Para você que está aqui hoje, você não sabe que dia é o dia da sua morte. Você não sabe qual é o dia que vão pedir conta daquilo que você tem feito. Qual é o dia que Deus vai olhar para você e falar, é sua vez, vem. Então essa ideia de não, você deve flertar com o pecado para ver como ele é, e você volta e diz, não, eu fui e venci. Irmão, a gente não consegue vencer nada. Porque se nós conseguíssemos vencer o pecado pelas nossas forças, Jesus não precisava ter vindo à terra para morrer. Se nós conseguíssemos resolver o nosso problema com o pecado e com o inferno, irmão, Jesus não precisava ter vindo e se sacrificado, como foi falado aqui hoje. A verdade é que se dependesse de nós, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se dependesse das nossas forças, daquilo que a gente faz, a caminhada com Deus não é meritocracia. Você não ganha porque você é, você não faz porque você é. Não, mas foi porque a graça de Jesus te alcançou. Porque a minha e a sua inclinação é pecado, pecado e pecado. Se alguém chegar para você ensinando, dizendo, rapaz, vamos conhecer um pouco o mundo, porque nunca fez nada, é melhor você não ir. Porque Jesus fala assim, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela rejeitou e não quis. Eu dei-lhe tempo para se arrepender. Esse culto aqui hoje, essa semana que terminou ontem, se inicia hoje, foi uma semana de oportunidades que Deus te deu para você se arrepender. Essa palavra que você não está gostando tanto é a palavra que Deus está falando ao seu coração para você se arrepender. Porque como você sabe, Ele enxerga o que ninguém enxerga. Nada fica em oculto diante dele. Então Ele dá a oportunidade para que a gente se arrependa. Todos os dias é uma oportunidade. Você acordou, percebeu que está acordado, é a oportunidade de se arrepender. Pecado e o inferno estão casados e cabe ao arrependimento anunciar o divórcio. As coisas com o pecado, as quedas se resolvem com arrependimento. E Jesus vai aprofundando mais os ensinos, e no verso 23, ele vai falar sobre algo. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins
e o coração. O que será que Jesus estava querendo falar com isso? Eu não sou estudante de medicina, sou apenas um curioso. Quando se trata das escrituras, eu vou ler. A função básica do rim é filtrar o sangue e eliminar algumas impurezas. Básico. Não vou me aprofundar para não errar. Então, quando Jesus diz assim, eu sondo os rins, que é o órgão responsável por filtrar as impurezas, ele está dizendo, aí em Tiatira tem alguma coisa errada com o corpo. Porque não está cumprindo a função que deveria cumprir. Porque se Jezabel tem tanta legalidade aí dentro, se tem tanta impureza aí dentro, tem alguma coisa errada. Os rins não estão funcionando direito desse corpo. Mas eu sondo eles, ou seja, eu vou observar o que está acontecendo de errado. A gente vai descobrir aonde que aconteceu essa falha, que Jezabel está há tanto tempo aí, já tem até doutrina e ninguém fez nada. Nós sabemos que somos o corpo de Cristo, correto? Vocês foram embora? Correto? Nós somos membros do corpo cujo cabeça é Cristo. Cada membro tem sua função. Cada órgão tem sua função. Em Tiatira, os rins não estavam funcionando direito. As impurezas estavam passando batido e trazendo doenças ao corpo. Como corpo de Cristo, quem não faz a função que deveria fazer, prejudica o corpo. Não quer dizer que Deus não tenha controle sobre ele. Uma grande prova é que você está nas mãos de Deus e às vezes você adoece. Mas no corpo de Cristo o tratamento é diferente. E ele não depende de um diagnóstico externo para identificar o problema. Porque ele não disse que ia levar o corpo dele para fazer exame. Ele disse, eu vou sondar os rins. Ou seja, eu tenho total controle sobre o meu corpo. Então eu sei exatamente onde está o problema. Coisa que você e eu não sabemos. Nós dependemos de um exame. Nós dependemos de um médico para ler o exame. Se você pesquisa no Google, tudo é câncer ou gravidez. Não vai te ajudar. Mas Jesus disse, eu sei exatamente onde está o problema. Então alguém pode ser um membro do corpo, está aqui escondido, errado, doente, achando não. Se o corpo continuar andando, ninguém vai perceber. Deus percebe exatamente qual é o órgão que está com problema. Mas não espere que eu vá até você e aponte o dedo e diga, você está errado. Não. Jamais, porque enquanto Ele está analisando você, Ele também está analisando a mim. A palavra é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, vai até juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra é para todos nós que estamos presentes, e até para quem está assistindo de casa. Como eu falei numa outra quinta-feira aqui, depois dessa palavra nós não temos desculpas diante de Deus. Não tem como chegar para Deus e dizer, mas eu não sabia que eu estava com problema, eu não sabia que tolerar, não podia, não. Você, a partir de hoje, se torna indesculpável diante de Deus. Até quem está assistindo de casa, você é indesculpável. Eu sondo, porque as impurezas estão passando, o rim está com problema, mas eu vou descobrir qual é o problema. Um procedimento externo da medicina para resolver um problema do rim é a hemodiálise. Quando ele não está cumprindo as suas funções, então é necessário um fator externo para ajudar. Era Jesus falando, eu vou fazer uma hemodiálise em vocês aí, mas vocês precisam se purificar. E além de conhecer, de sondar os rins, eu também sondo os corações, que a sua função é bombear esse sangue para o corpo. Então eu descubro onde está o problema, trato o problema, e também consigo fazer com que esse sangue novo comece a percorrer pelo corpo, para que os problemas que foram causados pelas impurezas comecem a ser solucionados, sarados. O que significa, irmão, que não existe cura fora do corpo de Cristo. Não existe cura fora do corpo. Quem aqui tem um dedo machucado e decide decepá-lo para que ele se cure fora do corpo? As impurezas causaram problemas. Mas eu disse, eu já resolvi o problema dos rins, mas também o coração vai começar a bombear o sangue novo, oxigenado para o corpo, e esses problemas vão começar a serem curados. O grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje é que as pessoas preferem sair do corpo do que se resolverem dentro do corpo.
Algumas pessoas dizem, não, estar na igreja desse jeito é melhor estar no bar, no mundo, lá fora, no baile. Não. Se tem um lugar onde tem esperança para você, é no corpo de Cristo. Você está errado, está errando. Eu sei que você está errado, você está errando, você está pecando, mas Jesus está falando para você, permaneça no corpo, porque tem cura para você. Eu sei que você é mentiroso, eu sei, mas a verdade vai te libertar. Eu sei que você não é casado, mas tem uma vida de casado com a sua namorada, mas permaneça no corpo, porque o sangue que vai sair daqui vai te curar. Tem cura para você no corpo. Não saia do corpo, permaneça no corpo de Cristo. Nós rejeitamos as pessoas quando elas erram, Deus não. Nós achamos que almas são descartáveis, mas para Deus não. Basta alguém pecar que a gente já se afasta e diz, não vou andar com ele porque vai dizer que eu estou errado também. Não, quando se trata do corpo de Cristo, o membro que mais precisa de ajuda é o que está errado. Quem mais precisa do sangue é quem está doente. Deus disse, fala para a igreja de Tiatira que se eles permanecerem no corpo, eu tenho cura para eles. Tinha também lá o grupo dos que não conheceram as profundezas de Satanás. Há poucos minutos atrás eu falei desse grupo, que é o menos aclamado, é o pregador que tem menos agenda, é o jovem que é menos chamado para as igrejas, é a irmã que menos é convidada para as coisas, porque que testemunho tá? E esse povo que estava lá, não é que eles eram melhores do que os outros, mas eles receberam uma palavra de consolo dizendo, olha, vocês que não foram lá, não viveram as profundezas de Satanás, vocês não vão receber carga maior. Mas eu tenho algo para vocês. Vocês precisam guardar o que vocês têm. Não é porque vocês não estão no grupo daqueles que vão experimentar as coisas do diabo que você é melhor. Não é porque você não faz o que o outro faz que você pode dizer, não, eu estou tranquilo. Não é porque você não está no mesmo erro que o outro que você pode dizer, levantar as mãos para o céu e dizer, grato sou. Não sou como este. Dou o dízimo de tudo. Agora esse aí, traidor, pecador, fornicador, ladrão. E tem esse grupo na igreja, irmão? Tem, é óbvio que tem. Eu não estou pregando para os bancos, estou pregando para você, para mim. Não tem um grupo paralelo de pesquisa e informe da vida alheia na igreja? Tem. Não tem um grupo ministerial eclesiástico que fica stalkeando as suas redes, mas tem um grupo de irmãos que faz isso. Existe um grupo nas igrejas que são as pessoas que trabalham num trabalho que não é pedido por Deus, não recebe remuneração. A única remuneração é dizer quando vê o erro, falando, eu sabia. Existe um grupo de pessoas que habitam em nosso meio, identificando um membro que está errado para dizer, olha lá, está errado. E muitos dizem, não, mas eu não erro como ele erra. Eu faço uma fofoquinha de vez em quando, mas você já viu o fulano? Não, eu sei que eu tenho um pouco de inveja, mas inveja, o menino lá está roubando. Como se o pecado do outro fosse a medida para você dizer, estou mais santo que ele. A palavra aqui está dizendo, vocês aí que não experimentaram as profundezas de Satanás, precisam reter o que vocês têm de bom, porque para vocês caírem no mesmo erro que o outro é muito rápido. Quem está em pé, cuide para que não caia. Ao invés de observar a vida alheia, observe a sua com Deus. Ao invés de procurar no grupo dos jovens aqui, quem é que está mais errado que você, procure em você mesmo o que você tem feito de errado. Apesar, se você fosse tão santo, você já estaria no céu com o Senhor. Se estamos nós aqui, você, se nós estamos aqui hoje, é porque nós precisamos melhorar alguma coisa. E se essa palavra está sendo pregada para mim e para você, é porque Deus identificou em nós que precisamos melhorar. Vocês guardem o que vocês têm. Retenham, porque até o dia que eu venho. 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Com vara de ferro você as regerá. Quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Eu também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A doutrina master de Jezabelologia era que você tinha que conhecer as profundezas do Satanás. Contra isso existe a promessa de Deus àquele que vencesse. Porque qualquer que vá partilhar das coisas que o adversário tem, não partilhará do poder que ele tem. Ele não dividirá com você um pouquinho da autoridade que ele tem. Porque há quem pense que ele não tem nenhuma. Há quem pense ser superior ao adversário. E portanto pode flertar com ele e vencê-lo a hora que quiser. Mas para quem viveu com ele lá fazendo as coisas que ele queria, não conseguiu usufruir de tudo que ele tinha. Ele não dá tudo que ele tem. Porque tem prazo de validade, uma hora ele pede de volta. Quase sempre com a vida de quem recebeu. Jesus fala: eu tenho uma promessa para vocês. Para quem ir até o fim. Para quem perseverar até o fim. Não é no meio, é até o fim. Irmãos, desde quando a gente conheceu o Evangelho, a gente vê, sabe sobre o fim, né? Que a vitória está no final, não é no meio. Tem palestras, pregações sobre isso. Porque a grande dificuldade está aí em chegar até o fim. O fim para alguns já chegou e para nós ainda não. Cabe a nós continuarmos perseverando até o fim. Porque existe uma promessa: eu darei a vocês a estrela da manhã. Apocalipse 22 fala sobre quem é, sobre Jesus, né? Já foi falado aqui pelo Misael. Irmãos, Jesus estava dizendo para aquela igreja: existem aí quem viveu o que o diabo tinha para oferecer. Mas eu ofereço a quem vencer, a quem for até o fim, partilhar da autoridade que eu recebi do meu Pai, que é julgar as nações assim como eu faço, como eu vou fazer, que é exercer a autoridade que eu tenho junto com você, porque você faz parte do meu corpo. É simples. Não existe inveja no corpo de Cristo. E vale ressaltar que o corpo de Cristo não é um prédio. Porque eu falei, se alguém já logo pensou, mas aqui tem. Mas não é o prédio. O corpo de Cristo são as pessoas. No corpo de Cristo não existe briga entre membros, sabe? A mão esquerda não briga com a direita. Um rim não briga com o outro, um pulmão não briga com o outro. Ninguém quer fazer a função do coração, não sendo o coração. O corpo de Cristo funciona perfeitamente. Dizendo ele: vocês terão autoridade. Não vai ter problema na autoridade, porque sou eu que estarei dando ela a vocês. Alguém pode viver a vida inteira fazendo o que o adversário quer, mas nunca vai ter a autoridade total que ele tem. Mas comigo é diferente. Quem chegar até o fim, quem perseverar até o fim, receberá de mim a autoridade. E além disso, vai conhecer a estrela da manhã na sua totalidade. Vai me conhecer na totalidade. Vai saber quem eu realmente sou. E me utilizando de uma hermenêutica básica, do que Paulo diz, que hoje o que vemos é como uma imagem embaçada no espelho, mas naquele dia nós o veremos como ele é. Hoje em dia a gente não tem total conhecimento do que ele é, como ele faz, das coisas que ele faz, mas naquele dia, para quem vencer, a promessa é: naquele dia você saberá exatamente quem eu sou, como eu faço, o que eu fiz e continuo fazendo, toda a autoridade que eu tenho, todo o poder que eu tenho, tudo que eu posso fazer, tudo que eu ainda vou fazer, aonde a minha mão alcança, aonde ela vai, aonde ela age e tudo que ela resolve. Quem perseverar até o fim terá um encontro com aquele que tem todo o poder. Feche os seus olhos. A espada te alcançou aí, irmão. A
A espada, que é a palavra, te alvejou, no sentido de te feriu? Vamos lá, irmãos. Ninguém melhor do que você para saber em que parte que você está precisando se resolver. O que é que você tem tolerado, mesmo sabendo que é errado? Ou até para você que já passou da tolerância para a prática. Mas acredito aqui que você tem a oportunidade de se arrepender hoje. Tranquilo, não espere que eu vá até onde você está. Revele o seu erro a Deus, porque a palavra já fez isso. A palavra, ela te denuncia, mas ela também te conforta. A palavra de Deus aponta o seu problema, mas também ela aponta e traz também a solução. Se a palavra te denunciou hoje, tenha plena convicção que além da denúncia, ela tem regeneração para você através dessa palavra. E se você ouviu a voz de Deus hoje, é a prova de que Ele se importa com você. Porque para alguns dessa igreja, Jesus disse que colocaria num leito de dor. E pior do que não estar com Deus é descobrir que Ele está contra você. Pior de não estar com Deus é descobrir que Ele está te procurando. E não é para te parabenizar. Mas enquanto a palavra dele vem até você, você tem 2 minutos aí. A gente precisa perseverar até o fim. Tem uma promessa para quem ir até o fim. A vontade de Deus é que você vá até o fim, até aquele grande dia. É que você consiga ser levado naquele grande dia. Deus corrige todo aquele que Ele ama, porque quer tê-lo próximo dele também naquele grande dia. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo
liberdade, irmãos. Tenha liberdade. Se é reconciliação, reconcilie com o Senhor. Se é pecado, pede perdão ao Senhor. Pede perdão ao Senhor. Se você está fraco, pede força. Está batido, pede para Ele te confortar, te fortalecer. Está triste, pede para Ele te alegrar. Você sabe como você está na presença do Senhor. O que não pode é você sair do jeito que você entrou. Porque se Deus não vai falar em vão na sua casa, Deus não fala em vão. Tenha liberdade, glorifica Ele, ora ao Senhor, pede a bênção do Senhor, pede a bênção para a sua vida, para o seu corpo, pede a bênção também para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. Eu vejo pelos olhos da fé a mão de Deus estendida sobre nós aqui. A mão de Deus está estendida. Isaías confirma isso, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, e nem seus ouvidos estão tapados para que não possam ouvir. Ele está te ouvindo. Isso é realidade, é o que nós acabamos de ouvir. O louvor, tudo é realidade. Aleluia, glória. Deus trabalha com realidade, Ele é real, Ele é soberano. Só dá vontade de chorar, irmãos, porque Deus está neste lugar, Deus está nesta casa. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Canta, igreja, canta. Adore o seu Deus. Quero voltar ao primeiro. Xaralá, Aralamassuri, Alabacate. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Se coloca de pé. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo,